Desde o início dos tempos, existe uma guerra invisível aos olhos humanos, mas mais real que qualquer batalha já travada na Terra. De um lado, as forças das trevas, antigas, poderosas, sedentas pela destruição da alma humana. Do outro lado, a luz, o poder que criou todas as coisas. E entre esses dois mundos, nós. A maioria das pessoas vive sem saber que esta guerra acontece ao seu redor. Mas algumas são escolhidas para lutar. Esta é a história de uma dessas batalhas. Uma guerra espiritual que aconteceu na casa de uma família comum. Uma mulher chamada Maria, que descobriu uma arma tão poderosa que as próprias forças do inferno tremeram diante dela. O que você está prestes a ver não é ficção. É um relato real de como uma oração específica, uma oração que você precisa conhecer, derrotou o próprio demônio. Mas cuidado, porque ao assistir esta história, você também se tornará um alvo. As forças das trevas não querem que você saiba o que Maria descobriu. Fique até o final. Sua alma e de sua família podem depender disso. Nos anais das batalhas silenciosas, a história de Maria Santos começa não com o estrondo de espadas, mas com o som suave da vida cotidiana. Ela era o coração de seu lar. Uma mulher cuja alegria se encontrava nos pequenos milagres do dia a dia. O cheiro do café pela manhã, o abraço apertado de seus filhos, o sorriso cúmplice de seu marido. Mãe dedicada, esposa amorosa, ela vivia em uma fortaleza de paz que acreditava ser impenetrável. Aquele lar não era apenas uma estrutura de tijolos e argamassa. Era um santuário, um refúgio de harmonia, tecido com os fios dourados da alegria, onde cada risada infantil era uma oração e cada gesto de amor, um selo de proteção. O mundo exterior, com suas tempestades e sombras, parecia uma realidade distante, incapaz de tocar a sagrada tranquilidade daquela família. Mas o que Maria não sabia é que toda luz projeta uma sombra, e a luz radiante de sua família feliz havia chamado a atenção de forças antigas e famintas, forças invisíveis que cobiçavam sua paz, invejavam sua alegria e se preparavam para transformar seu santuário em um campo de batalha. A paz que ela tanto prezava estava prestes a ser não apenas interrompida, mas brutalmente estilhaçada. A primeira fissura naquela fortaleza de paz veio na calada da noite. Começou como uma invasão sutil nos sonhos de Maria. Pesadelos não eram sonhos comuns, mas projeções vívidas e aterrorizantes de um mal indizível. Eram tão reais, tão palpáveis, que ela acordava com um grito preso na garganta, o corpo encharcado de um suor gelado, o coração martelando contra as costelas, como se tentasse fugir de um terror que seus olhos abertos não podiam ver, mas sua alma sentia. O terror noturno logo começou a sangrar para o mundo desperto. As vozes, sussurros venenosos, que se arrastavam pelos cantos silenciosos da casa. Palavras em uma língua desconhecida que pareciam zombar dela. E então, os objetos, pequenas violações da realidade. A porta do armário que se abria sozinha. O brinquedo favorito de seu filho, movendo-se de uma prateleira para outra. Eram pequenos atos de guerra psicológica, projetados para fazer Maria duvidar de sua própria mente. Então veio o frio, um frio antinatural que não vinha do inverno lá fora, mas de dentro. A temperatura da casa despencava sem aviso. Um gelo que se infiltrava nos ossos e fazia sua respiração se condensar no ar. Maria tentou encontrar explicações lógicas, culpou as janelas, o termostato, mas no santuário silencioso de sua alma, a verdade a aterrorizava. Ela sabia. Aquilo não era uma corrente de ar, era uma presença, algo antigo, maligno e faminto. Havia cruzado o limiar de sua casa. A sutileza acabou. A guerra foi declarada abertamente.
O que começou como sussurros no escuro escalou para gritos guturais que ecoavam pelas paredes. O que eram pesadelos que a atormentavam em seu sono. Se tornaram ataques físicos brutais enquanto ela estava acordada. A entidade que invadiu seu lar agora reivindicava seu corpo. Maria era erguida no ar e jogada violentamente contra as paredes por mãos que ninguém podia ver. Sua voz, antes suave e maternal, era torcida em um rosnado profano, e seus olhos se reviravam, revelando um abismo de ódio e sofrimento. Seu marido e filhos, encolhidos em um canto, assistiam em absoluto horror. Aquela não era sua esposa, não era sua mãe, era uma marionete de carne. Controlada por uma maldade inimaginável, o amor deles se transformou em terror. A preocupação, em desespero, procuraram ajuda. Correram para os médicos, que apenas balançavam a cabeça, oferecendo diagnósticos de estresse e psicose. Mas eles sabiam. A ciência não tinha armas para esta guerra. A cada ataque, um pedaço da luz de Maria se apagava. A exaustão física era superada apenas pela agonia de sua alma. Ela sentia sua vontade se esvaindo, sua esperança se transformando em cinzas. A ciência não tinha resposta, e a escuridão estava vencendo. Quando toda a esperança terrena se esgotou, o marido de Maria, Carlos, movido por um desespero que beirava a loucura, lembrou-se das histórias de sua avó. Histórias de uma guerra mais antiga que o mundo. Com o coração pesado, ele não procurou mais um médico, mas um soldado, um homem de Deus, um padre idoso conhecido por sua sabedoria, não nos livros de medicina, mas nas antigas escrituras sobre a batalha espiritual. Na penumbra silenciosa da velha igreja, o padre ouviu o relato aterrorizado de Carlos. Seus olhos, que haviam visto décadas de sofrimento humano, não continham surpresa, apenas uma profunda e solene compaixão. Ele reconheceu imediatamente os sinais. As táticas do inimigo antigo. A medicina não pode curar a alma, disse ele com uma voz calma e firme. Sua esposa não está doente. Ela está sob um ataque demoníaco. Mas não tema, continuou o padre, seus olhos brilhando com uma luz antiga, onde as trevas abundam. A graça de Deus superabunda. Existe uma arma para esta guerra, uma oração forjada no fogo celestial, tão poderosa que as legiões do inferno tremem ao ouvi-la. Mas ela exige uma fé que não vacila. Uma fé absoluta no poder daquele que já venceu o mundo. O padre entregou a Maria não apenas palavras, mas um arsenal. Cada frase da oração era uma arma. Cada versículo, um escudo. Não era uma súplica, mas uma declaração de guerra. Uma reivindicação da autoridade divina, concedida a todos os que creem. Era a invocação do poder do Altíssimo para intervir diretamente no campo de batalha. De volta ao seu lar, agora um território inimigo, Maria se posicionou no centro da sala. Ela não era mais a vítima aterrorizada. A fé, pequena como um grão de mostarda, mas inabalável, a transformou. Com o antigo livro de orações em suas mãos trêmulas e uma nova e feroz determinação em seu coração. Ela se preparou para a batalha final. E então, ela começou a orar. As palavras, antes estranhas, agora fluíam de sua boca com uma autoridade que não era sua. Era a autoridade do céu, a cada frase. Uma onda de choque invisível percorria a casa. As janelas tremeram, não pelo vento, mas pelo poder que estava sendo invocado. O que aconteceu a seguir desafia toda a lógica humana e pertence aos anais dos milagres. Uma luz dourada, pura e intensa, começou a emanar do peito de Maria, crescendo em poder e brilho a cada palavra da oração. A escuridão que havia se aninhado nos cantos da sala recuou, sibilando como uma criatura ferida. A entidade demoníaca, agora exposta, se manifestou com fúria. As sombras se contorceram. Os gritos ecoaram. A casa estremeceu em protesto. Mas a frágil mulher no centro da sala não estava mais sozinha. O poder da oração era um escudo impenetrável,
e uma espada flamejante. A cada palavra pronunciada com fé, as trevas eram consumidas, a cada versículo declarado. A luz se tornava mais ofuscante. Não era mais uma casa, era um tribunal divino. Era o bem contra o mal em sua forma mais pura. Uma batalha pela alma de uma mulher e pela santidade de um lar. E com a última palavra da oração, uma onda de luz e silêncio explodiu. Purificando cada centímetro da casa, o mal foi expulso. A batalha havia terminado. E o bem havia vencido. No silêncio que se seguiu, a paz desceu sobre a casa. Não era apenas a ausência de terror, mas uma presença palpável de santidade e tranquilidade. O ar, antes pesado e frio, agora era leve e quente. Maria, exausta, mas radiante, estava livre. Completamente e para sempre livre. Seu santuário havia sido profanado, mas agora estava reconquistado e consagrado pelo poder de Deus. Sua família, antes refém do medo, agora estava reunida sob um manto de proteção divina. O poder daquela oração específica havia quebrado correntes que pareciam indestrutíveis. Maria não era mais uma vítima, ela era uma testemunha viva do poder de Deus. Uma veterana de uma guerra invisível, com as cicatrizes para provar, mas com a luz da vitória brilhando em seus olhos. Mas a vitória de Maria não foi o fim da história, foi o começo de uma missão. Ela aprendeu da maneira mais difícil que a batalha espiritual é real e que a ignorância é o maior aliado das trevas. Ela descobriu que existe poder real e acessível na oração correta. E agora, através desta história, ela estende essa arma para você. A mesma oração que salvou sua vida, que quebrou suas correntes, está contida neste vídeo, esperando para ser usada por aqueles que têm fé. Mas ouça com atenção. O inimigo não quer que esta arma se espalhe neste exato momento, enquanto você assiste. Outra família pode estar sentindo o primeiro frio antinatural em sua casa, ouvindo os primeiros sussurros. Eles estão desarmados e aterrorizados, assim como Maria estava. Ao compartilhar este vídeo, você não está apenas compartilhando uma história. Você está enviando reforços. Você está se tornando um soldado na mesma guerra. Um instrumento de Deus para levar libertação e esperança àqueles que estão na linha de frente. Não subestime o poder de um único clique. Cada compartilhamento é uma tocha de luz empurrando as trevas. Salve uma alma. Proteja uma família. Arme um irmão ou irmã na fé. Compartilhe agora. Faça parte de um exército de luz que se recusa a ficar em silêncio. Lembre-se, a batalha espiritual é real, mas nossa vitória em Cristo já foi decretada. Nós não lutamos pela vitória, nós lutamos a partir da vitória. Você só precisa saber como reivindicar o poder que já é seu por direito. Agora vou revelar a você a oração exata que Maria usou. Repita comigo com fé absoluta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu me coloco sob tua proteção e autoridade. Reconheço que tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu declaro que o sangue de Jesus Cristo me cobre, me protege e me purifica de toda a obra das trevas. Pelo poder do teu sangue derramado na cruz, eu quebro toda corrente espiritual, toda maldição, todo encantamento e toda obra maligna dirigida contra mim e minha família. Satanás, eu te resisto em nome de Jesus Cristo. Eu comando que você e todos os seus demônios se afastem de mim, da minha casa, da minha família e de tudo que me pertence. Vocês não têm autoridade sobre mim, pois eu pertenço a Jesus Cristo. Espírito Santo, eu te convido a encher este lugar com tua presença santa. Que tua luz dissipe toda trevas, que teu poder quebre toda fortaleza maligna. Eu declaro que minha casa é consagrada ao Senhor. Que anjos do Altíssimo façam guarda ao redor da minha família. Que o poder de Deus seja uma muralha de fogo ao nosso redor. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Esta oração sagrada é a chave
Memorize-a, escreva-a, mais importante, viva-a. Esta é a arma espiritual que você agora possui. Guarde-a em seu coração e em sua mente. Não a use como um amuleto mágico, mas como uma declaração de sua fé inabalável. Use-a com a autoridade de um filho do rei. Use-a sempre que sentir a opressão das trevas tentando se aproximar. E pela última vez, eu imploro, não deixe que esta revelação termine com você. Pense em uma pessoa, apenas uma, que precisa ouvir isso. Envie para ela agora. Sua obediência pode ser o milagre que ela está esperando, para continuar se fortalecendo e recebendo mais armas espirituais como esta. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações a cada vídeo. Uma nova ferramenta para a sua jornada. E agora, como um ato profético, como uma declaração de guerra contra o inimigo, vá aos comentários e digite com toda a sua fé: eu creio. Vamos fazer o inferno tremer com a nossa unidade e a nossa fé declarada. Não hesite, não adie, haja agora.